Olá, boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus abunde os corações, o espírito de cada um de vocês. É muito bom nós estarmos novamente reunidos para mais uma, eu não vou falar aula, né, mas mais um encontro para aprendizado sobre a Sagrada Escritura. Que bom que você decidiu nessa noite fria estar conosco partilhando a Sagrada Escritura. E nós vamos fazer a segunda parte da nosso estudo de escatologia. A primeira parte já está postada para os irmãos no nosso canal do YouTube, né? E também o link, né, para o nosso canal está no grupo do WhatsApp da igreja. Eu vou fazer um breve resumo da primeira parte que nós estudamos. Depois a gente vai tentar fazer a parte final para terminarmos, né, isso aqui é a base para nós do estudo de escatologia, para que a gente consiga entender melhor os capítulos da Bíblia, né, do livro que nós estamos estudando eles ipsis literis, né, versículo por versículo, e vamos iniciar, se o Senhor permitir, a semana que vem, o capítulo 4. As outras aulas anteriores também estão no grupo do WhatsApp, no grupo no nosso canal do YouTube, né, para aqueles que decidirem acompanhar. Permita-me uma palavra de oração antes da gente iniciar. Paizinho querido, Pai amado, graça te damos por Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo Espírito Santo de Deus que nos conduz, que traz vida à igreja, que traz vida a cada um de nós. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és aquele que nos dá entendimento, inteligência, sabedoria. Tu aqueles que nos dá saúde, aqueles, como a palavra de Deus diz, que faz com que todas as coisas permaneçam, tenham vida e vida abundância. Se hoje nós pudermos desfrutar de vida, se nós conseguimos desfrutar de saúde, de bom ânimo, Pai, de esperança, fruto do trabalho de Jesus Cristo na cruz do Calvário, fruto do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo na igreja. Te agradecemos desde já, abre nosso entendimento, caia por terra tudo aquilo que não provém de Ti em nossos corações, que quer nos impedir de chegarmos à estatura de varões perfeitos, à estatura de Cristo Jesus. Que essa semente hoje lançada, ela encontre guarida do nosso coração, do nosso entendimento, para que nós cresçamos cada vez mais até que Cristo retorne. Obrigado, Senhor, pela Sagrada Escritura. Obrigado, Senhor, porque ela nos dá, assim como diz no início do livro do Apocalipse, ela revela Cristo Jesus e as coisas que estão por vir. Em nome do Senhor, que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, eu vou pedir perdão para vocês. Hoje eu não tenho alguém para acompanhar com relação a perguntas. Então, se algum dos irmãos quiserem fazer perguntas hoje, eu preciso que vocês façam lá no canal do YouTube. Ainda hoje eu vou tentar postar esse ensino, né, essa parte no nosso canal do YouTube. Daí vocês podem colocar lá nas descrições e, na medida do possível, eu respondo aos irmãos, se assim tiverem dúvidas. Vamos dar prosseguimento para a gente ganhar tempo, né? Fazendo o resumo da aula anterior, eu comecei a falar sobre a escatologia, que é estudo das coisas que estão por vir. A Bíblia é um livro que tem muitos símbolos, bastante simbólica. Ela não fala só do tempo que está por vir, mas ele também tem o simbolismo das coisas que estavam acontecendo naquela época, né? E a gente precisa, então, conseguir discernir e trazer, e o estudo de escatologia, ele tenta trazer de uma forma mais inteligível para o nosso tempo, para que nós saibamos qual que é a revelação que Jesus deu passou através do apóstolo João, para que chegasse até nós hoje, a fim de que a esperança do retorno de Jesus, que é aquilo que nos move, ela seja mais inteligível para nós, e a esperança da era que está por vir, né, após o retorno do Senhor.
Então, no primeiro capítulo, na primeira parte da semana passada, eu falei sobre as 7 dispensações. O que é dispensação? É um sistema interpretativo que organiza a história bíblica em períodos com diferentes ênfases. Então, ele pega pontos principais, né, do livro do Apocalipse, do tempo que está por vir, e desde a história de Gênesis até Apocalipse, ele divide em fases com partes especiais, né, para que nós entendamos o tempo que está por vir. Então, nós temos 7 dispensações: a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, o tempo da graça e o tempo do reino. Eu não vou falar detalhes sobre isso porque está na nossa aula anterior, né, e os irmãos podem procurar no nosso canal do YouTube. Falei sobre a doutrina da tribulação, né, a Bíblia fala sobre a grande tribulação que está por vir, que é um período de grande tribulação que precederá a vinda de Jesus. E haverão 21 sinais ou eventos que acontecerão antes da sua vinda. Ele fala sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. É um período de tempo de 72 semanas ou 3 anos e meio, onde a ira de Deus será derramada na terra, onde Satanás e o homem, né, e o ser humano estarão unidos para se opor a Deus e trazer guerra contra o povo de Deus, contra a igreja e tudo aquilo que é santo ou sagrado. Falei também sobre o milênio, o conceito de milênio, que é a doutrina um período de 1000 anos, onde Cristo reinará na terra com seus santos após a sua segunda vinda. É um tempo de paz e de justiça, onde o mal será contido e a terra experimentará um período de grande prosperidade e retidão. Também falei sobre as vertentes de interpretação. Eu vou pedir um segundo para os meus irmãos, porque chegou a minha assistente aqui, minha bela assistente, então eu vou mudar a posição da câmera, né? E ela vai me auxiliar, daí vocês podem fazer perguntas. Olha aí, agora vocês estão vendo ela online. Então, as vertentes agora, se vocês quiserem fazer perguntas, ela vai poder me auxiliar nesse sentido. As vertentes de interpretação. Existem 3 principais vertentes teológicas que interpretam essa doutrina de maneira diferente: o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. O pré-milenismo é a crença que Jesus retornará à Terra antes do período de tribulação, antes do milênio, né, para estabelecer o seu reino. O pré-milenismo acredita no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Acredita que Jesus virá para reinar literalmente, né? Falei também sobre o pós-milenismo, que é a crença de que Jesus Cristo retornará depois da tribulação, depois dessa época do milênio. E a prosperidade espiritual e paz é devido ao trabalho da igreja e do Espírito Santo, né? Também acredito que o reino milenar é uma era de prosperidade espiritual devido à influência da igreja. Cristo retornará no final do milênio para estabelecer somente o juízo e trazer a eternidade, né? Vir levar-nos para a eternidade. Já existe também uma outra visão que é o amilenismo. O amilenismo é a crença que não haverá um milênio literalmente. Acreditam-se que o período que está entre a primeira vinda de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, e a segunda vinda de Jesus, já é o tempo em que Jesus está reinando na Terra. E ele reina através da igreja. E que o milênio mencionado em Apocalipse é simbólico e representa a era da igreja como corpo de Cristo, o próprio Cristo na Terra. É portadora do seu Espírito e já produz, por portar o Espírito de Cristo, já produz um tempo de paz e refrigério na Terra através da igreja. Mais detalhes sobre isso está na aula passada. Sobre o arrebatamento da igreja, o pré-milenismo crê que a igreja será arrebatada, e será arrebatada antes da grande tribulação.
em um período conhecido como arrebatamento ou sequestro, como se fôssemos sequestrados. Isso significa que os cristãos serão levados para o céu antes que de um período de julgamento e sofrimento que a terra sofrerá. Então ele acredita que antes que haja o sofrimento, um período em que a ira de Deus estará sobre a terra, a igreja será retirada da terra num evento chamado arrebatamento. O amilenismo, nessa linha teológica, não acredita que haja um evento específico de arrebatamento. Então a igreja não seria arrebatada antes da segunda vinda de Jesus. Em vez disso, a igreja é vista como estando presente na terra até o retorno de Cristo, quando daí sim virá o juízo final. Já o pós-milenismo acredita em uma mistura entre arrebatamento e transformação dos cristãos. Não enfatizam o arrebatamento como um evento específico, porque vem o milênio como um período de tempo que já começou, quando Jesus veio a primeira vez, e se manifesta gradualmente com a influência crescente da igreja e do evangelho que é pregado por todo mundo. Lembrando aos que estão chegando agora que nós estamos fazendo um resumo da aula anterior. Característica da grande tribulação, que é esse período que haverá muito sofrimento, Ela tem quatro características. O período de sofrimento é um período de julgamento de Deus para a humanidade, um período em que haverá oposição a Deus e a aparição da figura que nós chamamos de anticristo, que é o próprio mal encarnado. Qual é a duração da grande tribulação? Ela será, segundo o relato bíblico, 42 meses ou 3 anos e meio. Alguns acreditam que é uma duração literal e outros que é um simbolismo, vem como uma duração simbólica esse tempo, mesmo porque a própria Sagrada Escritura diz que um ano para Deus um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, Então pode ser uma duração simbólica. Consequências da grande tribulação: a purificação da humanidade, preparação para o retorno de Cristo. Então a grande tribulação ela vai trazer uma purificação, um julgamento de Deus, segundo aqueles que creem nessa grande tribulação, pós-milenista, amilenista ou pré-milenista, e a preparação para o retorno de Cristo. Sobre o falso profeta, e que ele será um líder religioso e realizará milagres e sinais impressionantes na terra, e enganará muitas pessoas, podendo até enganar a você e a mim. Então, nós precisamos vigiar, fazendo com que elas o sigam, adorem o anticristo e rejeitem a Deus e as coisas que são sagradas. Será um dos principais agentes do anticristo durante a grande tribulação. Então, esse é o falso profeta, um líder religioso, que será capaz de fazer grandes milagres e sinais. O anticristo, esse sim, o anticristo, um líder político e militar, que será principal adversário de Deus e de Jesus Cristo durante a grande tribulação. Será um líder muito carismático. Falei sobre isso na aula passada. Um cara bonzinho, um cara que vai alegrar todo mundo, que vai fazer o que as pessoas queriam. Vai ser um líder carismático, que enganará muitas pessoas, fazendo com que elas o sigam e o adorem como um Deus. Ele se oporá a Deus e ao povo de Deus e buscará dominar o mundo. Marcará sua atitude com perseguição, engano, violência contra os santos, contra os cristãos, aqueles que não aceitam a sua autoridade. Ele também se envolverá em controle econômico, religioso, estabelecendo um sistema global que exige lealdade a ele, simbolizada pela marca da besta. Ele se apresentará como uma figura messiânica, enganando muitos com falsos sinais e maravilhas. Ele aparentemente será morto e ressuscitará. Então, vamos saber quem é quando ele ressuscitar. Ele será morto e será ressuscitado, fortalecendo sua imagem de poder e enganando muitas pessoas. Nós também temos a figura das duas testemunhas. As duas testemunhas são dois personagens bíblicos que serão enviados por Deus para pregar. Eles terão o poder de realizar milagres e sinais e serão protegidas por Deus. As duas testemunhas serão mortas pelo anticristo
mas Deus as ressuscitará e as levará para o céu. Quem acredita que as duas testemunhas já vieram, que é o Antigo e o Novo Testamento. Outros acreditam que são realmente personagens, são pessoas que virão testemunhar, testificar das coisas de Deus no momento da tribulação, da grande tribulação. Daí nós falamos também sobre a marca da besta. A marca da besta é um símbolo de lealdade e da adoração ao anticristo. A marca será um sinal visível sobre a pessoa que segue o anticristo e que rejeitam a Deus. Ele determinará que todos tenham esse sinal, né? Será uma marca na mão direita ou na testa. A marca é descrita como um número 666 ou 666, que é o número da besta. As consequências da marca da besta. As pessoas que recebem a marca da besta serão condenadas por Deus e sofrerão as consequências da sua escolha. Elas serão separadas de Deus e não terão parte na salvação. Aqui nós terminamos o resumo do que nós falamos na semana passada e nós vamos dar sequência agora sobre o término, né? Ver se a gente consegue terminar hoje sobre a parte da escatologia, que é um resumo escatológico, para que nós entendamos o contexto literal, né, do Apocalipse, ou do fim dos tempos, das coisas que estão por vir, e daí a gente vai entrar novamente a semana que vem, se assim o Senhor permitir, talvez possamos entrar até hoje ainda, mas a ideia é entrar semana que vem. Normalmente, nos estudos, né, dos capítulos e versículos do Apocalipse. Nós vamos falar hoje, começamos agora com o papel do Espírito Santo, onde o Espírito Santo entra em tudo isso, né, na vinda, na grande tribulação, o papel do Espírito Santo na igreja agora e quando acontecer essas previsões, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, juntamente com Deus Pai e Jesus Cristo, Filho. Ele é chamado de Consolador, Ajudador e o Guia dos cristãos. Isso está em João 14, 16 a 17 e João 16, 17 a 15. O Espírito Santo é responsável para converter as pessoas do pecado, da justiça, para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. João 16, ele é o que capacita os cristãos a viver uma vida santa e servir a Deus. Romanos 8, Gálatas 5, diz sobre isso. O Espírito Santo é Deus. E ele está entre nós, ele está em nós. Ele é aquele que traz vida, ele que nos faz entender as coisas espirituais, ele que dá vida espiritual. Ele é pessoa, ou personagem muito importante na vida de todo o cristianismo. No contexto pré-milenista, o Espírito Santo é visto como o que capacita a igreja a cumprir sua missão e pregar o evangelho e fazer discípulos. Ele é o que ajuda o cristão a perseverar durante a grande tribulação e manter sua fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo também é visto como o que capacita os 144 mil judeus a pregar o evangelho durante a grande tribulação. Está em Apocalipse 7, que nós vamos ver para frente. Mas é aquele que ainda capacita esses 144 mil judeus a pregar durante a grande tribulação que está por vir. Há uma doutrina que fala que o Espírito Santo será retirado da igreja, retirado da terra, junto com a igreja. É ele que mantém a igreja aqui e ele será retirado da terra. No conceito pré-milenista, há uma interpretação que sugere que o Espírito Santo será retirado da terra junto com a igreja no arrebatamento. Essa interpretação é baseada no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que fala sobre o mistério da iniquidade, ou ministério da iniquidade. Para que a gente possa entender a iniquidade é aquilo que dá raiz ao pecado. Eu vou tentar explicar assim.
Uma pessoa que já está trabalhando no ministério da iniquidade é aquele que antes, imagina alguém que estava, vamos dizer assim, que pecava e tentava esconder os seus erros. É aquela pessoa que tinha algo moral ou espiritual nela, que mesmo pecando, ela lutava contra isso. Mas existe na pessoa que o pecado já está tão incíntrico nela, que ela já não esconde mais, ela já saiu do armário. Tipo assim, não tô nem aí se as pessoas vão, se Deus vai gostar, se as pessoas, o que as pessoas vão achar, elas já não escondem o pecado, elas já estão no ministério, ministério entendo como um trabalho, ou mistério da iniquidade, porque o mistério da iniquidade é que há um espírito que conduz ela a essa direção, e agora ela já nem esconde o seu pecado. Então, o Espírito Santo é aquele que fala sobre o mistério da iniquidade e que já está em ação, mas que é alguém que o impede. Esse aqui é alguém que o impede que o mal domine tudo, o mal que não tem moral, o mal que ele não tem limites, o que está impedindo ainda que tudo seja mal, que tudo seja diabólico, é o próprio Espírito Santo na Terra, né? Segunda de Timóteo 4:20, que fala sobre o Espírito Santo sendo retirado, ele também. Então, segundo Timóteo 4:20 e Tessalonicenses 2 estão falando sobre a possibilidade dessa doutrina de o Espírito Santo ser retirado da terra. Alguns pré-milenistas acreditam que o Espírito Santo, como a presença divina que habita na igreja, será retirado da terra junto com ela no arrebatamento. Isso significa que o Espírito Santo não estará mais presente para restringir o mal, para capacitar o cristão a viver uma vida santa. No entanto, é importante notar que a Bíblia não fala explicitamente sobre a retirada do Espírito Santo no arrebatamento, que essa é uma interpretação que pode ser baseada nesses textos que eu disse, né, que os pré-milenistas têm, em diferentes deduções. Então, tem gente que acredita nessa retirada do Espírito Santo e tem pessoas que não acreditam que o Espírito Santo será retirado nesse tempo. Existem outros conceitos. No conceito pós-milenista e o amilenista, não há uma interpretação que sugira que o Espírito Santo seja retirado da Terra. Em vez disso, o Espírito Santo é visto como uma presença contínua que capacita a igreja a cumprir a sua missão e a viver uma vida santa, mesmo nesse período de tribulação. No contexto pós-milenista e amilenista, o Espírito Santo é visto como o que nos capacita a pregar o evangelho e a transformar a sociedade. É ele que ajuda os cristãos a viver uma vida santa e servir a Deus em todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo também é visto como o que capacita a igreja a experimentar um avivamento espiritual, a poder de Deus e a crescer em número e em influência na terra. A salvação pós-arrebatamento. Na visão pré-milenista, após o arrebatamento da igreja, ainda é possível que as pessoas sejam salvas. Então, na visão pré-milenista, a igreja vai ser retirada da terra com o Espírito Santo antes que haja tribulação, para que ela não sofra tribulação. Embora a igreja seja arrebatada para o céu, a Bíblia sugere que durante a grande tribulação haverá uma grande multidão de pessoas que se converterão a Deus e serão salvas. A pergunta aqui é como que elas serão salvas se o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não estará aqui? Mas isso a gente vai tentar discernir mais lá para frente, né? A Bíblia fala sobre uma grande multidão de pessoas que serão salvas durante a grande tribulação, incluindo judeus e gentios. Apocalipse 7, versículo 9 e 14. Essas pessoas serão salvas por meio da fé em Cristo Jesus, apesar de viverem um período de grande sofrimento e julgamento. Só um momentinho, está acabando a bateria. Você pode pegar o carregador para mim lá, filha? Ah, tá aqui. Só um momentinho aqui, esqueci de colocar o carregador.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, prossigamos. Essas pessoas serão salvas por meio da fé em Jesus Cristo, apesar de viverem um período de grande sofrimento e julgamento. A salvação após o arrebatamento será possível por meio da pregação do evangelho por anjos, diz a Sagrada Escritura, e por outros mensageiros de Deus, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Quero frisar aqui que anjos pode ser literalmente anjos, seres espirituais, como pode ser anjos, né? Assim como em Apocalipse 3, que a gente já estudou, a palavra fala que anjos são mensageiros da igreja, ou no caso, pastores, aqueles que estão incumbidos de pregar o evangelho. A salvação após o arrebatamento exigirá fé e obediência a Deus, mesmo em um período de grande dificuldade e perseguição. Isso foi Jesus que falou em Mateus 24. As pessoas que se convertem durante a grande tribulação terão que enfrentar a possibilidade de martírio, ou, no caso, morrer, e sofrimento por causa da sua fé. Apocalipse 6 e Apocalipse 20. Na visão pré-milenista, a salvação após o arrebatamento é possível por meio da fé em Cristo e da pregação do Evangelho, embora seja um período de grande sofrimento e julgamento. A Bíblia sugere que haverá uma grande multidão de pessoas que se converterão a Deus e serão salvas, mesmo depois do arrebatamento. Essa é a visão pré-milenista. Reinado com Jesus. A visão pré-milenista crê que reinaremos literalmente com Jesus na terra. Os pré-milenistas acreditam que após a segunda vinda de Jesus Cristo, ele estabelecerá um reino literal na terra, que durará 1000 anos. Apocalipse 20. Durante esse período, Jesus Cristo reinará pessoalmente na terra, e os santos ressuscitados e os que forem transformados no arrebatamento reinarão com ele. 1 de Coríntios e 1 de Tessalonicenses diz isso. O reino de Deus será estabelecido na terra, e haverá paz, justiça e prosperidade. Isaías 11 e Miqueias 4. Os pós-milenistas acreditam que o reino de Deus será estabelecido na terra por meio da pregação do evangelho e da obra do Espírito Santo. Acreditam que a igreja triunfará sobre o mundo e que haverá um período de paz e prosperidade antes da segunda vinda de Jesus. No entanto, os pós-milenistas não acreditam em um reino literal de 1000 anos. A gente já conversou sobre isso. Em resumo, numa visão pré-milenista, é que crê que reinaremos literalmente com Jesus na terra por um período de 1000 anos, enquanto as outras visões têm interpretações diferentes sobre o reino de Deus e o papel da igreja na terra. Com relação aos eventos atuais, tipo assim, o que está acontecendo, como nós nos situamos nesses contextos bíblicos atuais, né? Sobre a guerra da Rússia, a guerra na Ucrânia, sobre Irã, Estados Unidos, China, né? Que a gente tem talvez a visão que agora são sinais dos tempos, né? Jesus, em Mateus 24, ele falou que esses sinais, que embora nós não soubéssemos, né, o dia e nem a hora, nós, os cristãos, aqueles que estão vigiando, saberiam os sinais. E ele falou assim, ó, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, vocês vão estar sabendo que os tempos estão próximos. Portanto, vigiem, né? Mas o dia mesmo chegará como ladrão na noite, né? Então, sempre está atento com alguns sinais, e principalmente naquilo que está acontecendo no Oriente Médio. Bem, segundo a interpretação bíblica, a Rússia, que é um reino que viria do norte, a gente vai ler melhor sobre isso quando chegar naquele tempo, então estou fazendo só um resumo, para que quando chegar nos capítulos e nos versículos, se entenda-se melhor. Segundo a interpretação apocalíptica, a Rússia atacará Israel com alguns aliados, entre eles a Pérsia. A Pérsia é onde hoje é o Irã, né? Então houve já um império persa que dominou os judeus, né? Então, que hoje chama-se Irã. Então a Pérsia se unirá à Rússia. A Rússia é descrita por teólogos, né? Por alguns teólogos como Gog, né, na guerra entre Gog e Magog. A associação da Rússia com Gog no contexto apocalíptico
surge da interpretação do texto do livro de Ezequiel e o Apocalipse, né? Então, esses dois textos podem sugerir que a Rússia seja Gog. Nesse contexto, Gog é descrito como o líder das nações que atacarão Israel em tempos futuros. E algumas interpretações, especialmente entre certos grupos religiosos, identificam a Rússia moderna como o reino de Gog, com base na localização geográfica e histórica dos conflitos. O texto diz que um reino do norte virá atacar. E se você pegar uma linha reta, segundo os geólogos de Jerusalém ao norte, numa linha reta, sai-se na capital da Rússia. Nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, a Bíblia descreve a invasão da Rússia e de seus aliados contra Israel. Vamos ver algum desses versículos. Diz assim o versículo: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige teu rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todas as espadas, persas, etíopes, e os de Put com eles, todos com escudo de capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte, e de todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virá a terra que se recuperou a espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto ao monte de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Esse é o texto. É importante notar que a interpretação dos eventos contemporâneos, que estão acontecendo agora, em relação à profecia bíblica, pode ser subjetiva e depende da perspectiva teológica de cada pessoa. No entanto, há algumas observações gerais sobre como esses eventos podem ser vistos num contexto bíblico, né? Então, a gente pode interpretar dentro de cada linha teológica, né? E dentro das realidades, das coisas que estão acontecendo, cada um tem uma interpretação. Mas o fato é que nós devemos estar, como a Bíblia diz, vigilantes aos sinais. As guerras na Rússia e na Ucrânia, a guerra entre esses países pode ser vista como um dos sinais dos tempos, né? Um dos sinais desse tempo que está por vir, refletindo a instabilidade e a tensão global que são características dos últimos tempos. Foi dito que haverá guerras e rumores de guerras, né? Lucas 21:10 e Mateus 24:6 falam sobre isso. A Rússia, em particular, tem sido associada à figura de Magog melhor aqui, não, a figura de Gog, né? Em Ezequiel 38 e 39, por sua localização geográfica, que é descrito como a nação vinda do norte que atacará Israel. No entanto, é importante notar que a identificação das nações modernas como figuras bíblicas pode ser complexa e depende de interpretação. Mesmo porque Irã, naquela época bíblica, era a Pérsia, não é chamado de Irã agora, né? Então, precisa de uma interpretação melhor sobre carece de uma interpretação melhor sobre essas nações que se unirão, né, para atacar Israel. O conflito entre Israel e Irã. O conflito entre Israel e Irã é um tema quente na geopolítica atual e pode ser visto como o cumprimento das profecias bíblicas, que falam sobre a hostilidade dos gentios contra Israel nos últimos dias. Os Salmos 83 e o Ezequiel 38 e 39 falam sobre isso. O Irã, em particular, tem sido uma voz preeminente contra Israel. É uma voz sempre está clamando contra Israel. Eles têm até na própria constituição deles, diz que
já está no livro da Constituição desse povo a destruição por completo de Israel, o que pode ser visto como o cumprimento de profecias que falam sobre a posição de Israel nos últimos dias. Mas não só Israel, alguns muçulmanos, eu não posso generalizar, mas eles falam que Israel é o pequeno Satã, enquanto os Estados Unidos é o grande Satã. Eles têm eles como inimigos mortais. Nem sempre foi assim, mas atualmente é desse jeito. Estados Unidos e China. A ascensão da China como uma potência global pode ser vista como um sinal do tempo também, refletindo a mudança nos centros de poder global que são caracterizados nos últimos dias. Em Daniel 2 e Daniel 7 fala sobre isso, né? Uma mudança de centro do poder político na Terra. A relação entre os Estados Unidos e a China pode ser vista como também um exemplo de instabilidade e de tensão global que são características dos últimos dias. Indo para a parte final, no contexto bíblico é importante notar que a Bíblia não oferece um cronograma específico para os eventos dos últimos dias. É difícil prever exatamente como essas coisas vão acontecer, como elas vão se desenrolar. No entanto, a Bíblia fornece princípios e temas que podem ser aplicados aos eventos atuais, como a importância de estar preparado para o retorno de Cristo, que está lá em Mateus 24 e em Lucas 12. Os eventos do nosso dia a dia podem ser vistos como sinais dessas coisas, e refletem a instabilidade, a instabilidade da tensão que está no mundo, né, no globo todo, que são características dos últimos dias também. No entanto, é importante ser cauteloso ao interpretar esses eventos em relação às profecias bíblicas. É fundamental buscar uma compreensão mais profunda da Bíblia e dos princípios que ela ensina. Precisamos entender que na época da Segunda Guerra Mundial também falaram que Hitler seria o anticristo, fugiu o nome dele agora, que era o auxiliar de Hitler, quase me veio o nome dele. Ele seria a figura do falso profeta. Então, naquela época também se falava que era o fim dos tempos. O fato é que existem algumas coisas que precisam acontecer para que você diga, agora realmente chegou o final do tempo. Olha os sinais que está acontecendo. Né? Naquela época ainda tinha uma profecia que Israel, ainda o povo judeu, iria para uma terra e a partir dali ele se tornaria uma nação, que aconteceu, né, em 1948 ou 49, quando Israel, após a Segunda Guerra Mundial, que ela se estabeleceu naquela terra lá, né, onde que a Palestina lá, onde que agora tem como uma nação. Né? Existe um fator que é muito importante, é que haverá a reconstrução agora, no caso, do terceiro templo, né? O templo será reconstruído. Né? Quando começar a reconstrução do templo por Israel, quando eles tomarem posse de Jerusalém e começarem a reconstruir, esse é um sinal, é um dos sinais. E agora, por enquanto, não está acontecendo ainda, né? Temos guerras, rumores de guerras e coisas nesses sentidos, né? A gente ouviu no dia de hoje, ou melhor, no dia de ontem, que há uma como que se diz? Eles entraram, tanto Israel quanto o Irã, entraram num acordo de paz. Se é temporário, se é permanente, a gente não sabe, né? Mas também tem um texto que diz assim, quando vocês ouvirem falarem paz, tranquilidade, aí fiquem espertos. Então, fiquem vigilantes, continuem vigilantes. Hoje o nosso tempo foi mais curto, nós tivemos 40 minutos no nosso ensino. A intenção era dar, por fim, né, essa parte da parte escatológica, um resumo de todo o livro do Apocalipse e algumas profecias, né, dado por Jesus, por Ezequiel, por Daniel, a respeito do tempo do fim. E a partir da semana que vem, nós entramos no capítulo 4 do livro do Apocalipse, daí nós vamos ler versículo por versículo e vamos tentar trazer já uma interpretação baseada nesse contexto todo sobre cada versículo, cada tempo. A Bíblia, a própria Bíblia, no livro do Apocalipse, diz que Deus libera uma bênção especial para aqueles que estudam essa carta profética, que é a revelação de Jesus
e das coisas que estão por vir. Deixando bem claro para você que é cristão, você que acredita em Jesus Cristo, que o livro do Apocalipse, ele não fala de tempos ruins. Ele não fala de morte. Ele não fala sobre desgraça. Ele fala sobre a vitória de Jesus contra o mal. A tua vitória contra os reinos espirituais das trevas. O livro do Apocalipse traz a revelação de Jesus Cristo e da vitória dele contra o mal. Permita-me uma palavra de oração. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou aguardando. Se não, você pode fazer essa pergunta lá no comentário no YouTube. Vou tentar já deixar hoje ainda no YouTube essa lição, esse ensinamento, e você pode rever, né, não só esses, mas algumas outras mensagens, outros estudos lá, tá bom? Pai querido e amado, queremos te agradecer, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Quero apresentar, Senhor, nesse tempo em que a igreja ela é repleta do Teu Espírito Santo, e a Tua presença, Senhor, através daquele que é o nosso Consolador, daquele que é o nosso ajudador, daquele, Senhor, que nos consola, daqueles que, Senhor, que nos ensina, aquele que convence-nos, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo, que é o próprio Espírito do Cristo, que é o próprio Espírito do Deus vivo, em nós, conosco e através de nós. Quero te agradecer, Senhor, porque Tu colocas a palavra nos nossos lábios, para que nós resgatemos essa humanidade perdida do tempo que está por vir. Da ira de Deus que vai se manifestar na terra sobre toda a iniquidade, sobre todo o pecado, trazendo um período de paz, de graça, de reinado do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quero te agradecer, Senhor, e te pedir, Pai, ouve nossa súplica, socorre-nos sem demora, usa-nos, Senhor, quando for apresentar as igrejas, quando for apresentar, levantar alguém, Senhor, para ser as Tuas mãos, a Tua voz, para resgate, Senhor, daqueles que estão perdidos. Lembra-te de nós. Lembra-te da igreja do Sítio Cercado. Lembra de nossas vidas, da nossa família. Lembra daqueles que estão acompanhando os estudos. Usa-nos, Senhor, para que Teu nome seja glorificado na terra, para que nós possamos salvar quantos mais. Pai, vem desde já o nosso auxílio nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. São dos nossos corações, Pai. Livra-nos, Senhor, assim como o Senhor fez lá no tempo do Egito, Senhor, em que a terra de Gozem não sofria os danos, Senhor, das pragas lançadas, mas o Senhor as poupava. Poupa-nos, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue. Não deixa que as pragas previstas para esse tempo, que as maldições, que as percas, que os danos previsto para aqueles que não Te amam e não Te buscam, atinge o Teu povo. Faz da igreja, Senhor, a terra de descanso, a terra de refúgio. Usa-nos a cada um de nós para suportarmos uns aos outros, ser a nossa provisão, ser o nosso consolo, ser a paz, ser, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu e que nós acreditamos que Tu és, um Pai de bondade, de amor, misericordioso. Ser em nós, conosco e através de nós, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Obrigado, meus irmãos. Até a semana que vem.